principal. Aviso aos navegantes das escolas iniciantes no programa Ensino Integral. Há muitas inovações. Há novas metodologias e novas atividades, além das tradicionais, para colocarmos em prática na escola. Vamos à lista. Formações. Formar é dar uma boa dose de consciência sobre cada metodologia ou atividade. Acompanhamentos formativos é ajudar, é fazer juntos. Plano de ação da escola é o plano estratégico da escola. Deve ser implementado durante o ano. Programa de ação é o que define o quadrado de cada um, os indicadores e as metas. Atribuições de aulas é definir as aulas de cada um. Projeto de vida é um sonho. É a causa raiz para fazer o aluno estudar e a se tornar protagonista. Protagonismo é fazer o aluno se tornar autônomo, competente e solidário. Todos precisam ajudar. Jovens protagonistas são os alunos referências positivas. Devem ajudar os colegas e os educadores. Acolhimento é a porta de entrada dos alunos. É preciso sensibilizar e comprometer os alunos a sonhar e ter um projeto de vida. Tutoria. O tutor é o principal responsável pelo sucesso do aluno. É o único que tem uma relação de 1 para 1 com um aluno. Tutor é o cara da escola. Guia de aprendizagem. Definem o que será dado do currículo no bimestre. Planos de aula de cada classe. Definem como será dado o currículo na classe, respeitando a particularidade da classe. Agenda bimestral. Definem o que e quando serão trabalhadas as inovações. Plano de aulas de nivelamento. Define quais habilidades estruturantes raízes que serão trabalhadas no período. Plano de recuperação continuada. Define quais habilidades estruturantes raízes serão trabalhadas no ciclo escolar. Plano de aulas de orientação de estudos. Ensina a estudar e define quais habilidades não superadas nas aulas regulares que serão trabalhadas. Plano de aula eletivas. A aula eletiva precisa ser divertida, interessante e difícil. Difícil porque deve-se trabalhar as habilidades que não foram superadas nas aulas regulares e nas aulas de orientações de estudo. Isso deve ser feito no semestre. Excelência acadêmica é fazer o aluno ser competente na base nacional comum. Planos de aula de projeto de vida. Define o que será dado no bimestre. Planos de aulas de protagonismo. Definem o que será dado no bimestre. Líderes de turma. São eles que ajudarão os alunos e a direção no dia a dia. Planos de estudos dos educadores. Definem o que cada um precisa estudar. Sala ambiente é a sala do professor, do seu jeito. Sala de informática, local da informática, alunos gostam muito. Sala de leitura é um espaço especial da escola. Deve ser bastante utilizado. Armário do aluno. O armário é uma das coisas que o aluno mais gosta. Definições das metas para as avaliações de desempenho 360 graus. É importante definir as metas no início do ano.
Plano de observações de aulas para cada professor. Define o que observar para ajudar. Agenda da escola. Organiza a escola. Define as atividades mais relevantes da escola, que todos precisam saber. Agenda da equipe gestora. Define o que a escola vai fazer. Agenda do diretor. Define o que o diretor vai fazer, quando, onde e com quem. Agenda do vice-diretor. Define o que ele vai fazer, quando, onde e com quem. Agenda do PCG. Define o que ele vai fazer, quando, onde e com quem. Agendas dos PCAs. Definem o que cada um vai fazer, quando, onde e com quem. Agendas dos professores. Define o que cada um vai fazer, quando, onde e com quem. Agendas das classes. Define o que cada classe vai fazer, quando, onde e com quem. Agendas dos alunos. Define o que cada um vai fazer, quando, onde e com quem. Reuniões da equipe gestora. A equipe gestora recebe demandas e informações, decide o que fazer, demanda e monitora cada um da escola. Reuniões ATPC. Fazem o que foi definido na reunião da equipe gestora. Reuniões ATPA. Fazem o que foi definido na reunião ATPC. Reuniões MMR. Definem as causas raízes da aprendizagem, geram ações que são monitoradas. Reuniões com líderes de turma. Direção pega demandas e informações dos alunos e alinha com eles o que fazer. Reuniões com presidentes de clubes juvenis. Direção pega demandas e informações dos alunos e alinha com eles o que fazer. Planejamento de reuniões de pais e familiares. Define o que será feito, quem fará e quando. Realização de reuniões de pais e familiares. Fazer o que foi planejado. Planejamento da culminância das aulas eletivas. Define o que será feito, quem fará e quando. Realização da culminância das aulas eletivas. Fazer o que foi planejado. Planejamento das atividades extracurriculares. Define o que será feito, quem fará e quando. Realização das atividades extracurriculares. Fazer o que foi planejado. Grêmio. Deve ser cuidado pela direção. Indicadores da escola. Medem se a escola está indo bem, o que está indo bem, onde está indo bem. Indicadores de cada um. Medem se cada um está indo bem, onde cada um está indo bem e por que cada um está indo bem. Clubes juvenis. Servem para desenvolverem o protagonismo dos alunos. É um dos maiores desafios. A maioria das escolas tem muitas dificuldades. Para os clubes funcionarem bem, é preciso que a escola esteja madura. Isto é, ter educadores protagonistas. Avaliações e desempenho 360 graus. É a hora da prestação de contas, para identificar os melhores para elogiar e incentivar, e também para identificar aquele que precisa de ajuda para ajudar. A avaliação deve ser baseada em evidências e constatações, e não em opiniões e pontos de vista. Calibração das avaliações de desempenho 360 graus. Confirmar as avaliações ou ajustá-las, baseando-se nas evidências e constatações. Plano Individual de Aprimoramento Formativo, é o PIAF. Baseando-se nos resultados da avaliação de desempenho,
definir o que deve ser desenvolvido para cada um, etc. Observações sobre as metodologias e atividades. A maioria delas é bem diferente do que já é conhecido. É preciso aprender ou reaprender. Muitas delas são bastante complexas, outras menos complexas. Todas elas demandam muito trabalho de cada educador. Todas elas dependem de trabalhos participativos e integrados de todos os educadores. Para muitas delas, as informações necessárias para se construir o planejamento ainda não estão disponíveis no primeiro dia de aula. Para algumas delas, poderá não haver recursos necessários para iniciar o trabalho. Para todas elas, é preciso ter formações para se dar a consciência sobre, primeiro, o que é cada metodologia de cada atividade. Segundo, o principal objetivo e os principais objetivos de cada metodologia e de cada atividade. Terceiro, o principal responsável e os principais corresponsáveis de cada metodologia e cada atividade. O principal e os principais alinhamentos verticais e horizontais que devem ser realizados por meio das interfaces e interações que existem entre funções, metodologias e atividades. Quinto, o principal e os principais indicadores de cada metodologia e de cada atividade, para monitorar o desempenho de cada educador da escola. Para muitas delas, ainda não é claro o que cada educador precisa fazer. Ainda não estão claros o principal quadrado e os demais principais quadrados de cada um. É importantíssimo que todos os educadores saibam o que fazer em cada metodologia e cada atividade. Para todas elas, é preciso que cada educador, junto com os colegas, saibam construir o passo a passo. Saibam o como fazer cada metodologia e cada atividade, cada um atuando dentro do seu quadrado. Algumas delas devem iniciar com urgência. É preciso definir quem vai decidir quais são elas. Algumas delas podem esperar só um pouquinho para começar. É preciso definir quem vai decidir quais são elas. Algumas delas até poderiam serem deixadas para mais tarde. É preciso definir quem vai decidir quais são elas. Definições, lógicas e conclusões sobre as metodologias e atividades. Todas são importantes para os alunos, educadores e familiares. Todas são prioritárias. É preciso definir o que é prioritário para o curto prazo, médio prazo e longo prazo. É importante lembrar que ações de curto prazo devem começar agora e os resultados positivos ou não acontecerão no curto prazo. Por exemplo, guia de aprendizagem. As ações do guia de aprendizagem iniciam no primeiro dia de aula e terminam no final do bimestre. As ações de médio prazo devem começar agora e os resultados positivos ou não acontecerão no médio prazo. Por exemplo, plano de eletivas. As ações das eletivas iniciam no primeiro dia de aula e terminam no final do semestre. As ações de longo prazo devem começar agora
e os resultados positivos ou não acontecerão no longo prazo. Por exemplo, plano de recuperação contínua. As ações devem começar no primeiro dia de aula e terminam no final do ciclo escolar. Finalmente, ações de curto, médio e longo prazos devem ser convergentes e complementares entre si. Os resultados, idem. PDCA para as metodologias e atividades. É preciso fazer o PDCA para todas as inovações, para todas as metodologias e atividades. Planejar. Começa com a construção do cenário, com dados, evidências, constatações e indicadores. Com o cenário em mãos, definir as prioridades, definir a primeira e as outras 2 ou 3. Identificar a causa raiz de cada prioridade. E depois, definir ações para cada causa raiz. É definir o que fazer, quem, quando, meta e como monitorar. O fazer. O fazer é fazer o que foi planejado. Monitorar é monitorar o que foi planejado. O agir. O agir primeiro é identificar o que deu certo, elogiar, incentivar e replicar. E depois, identificar o que não deu certo, identificando a causa e definir ações para eliminar a causa. Qual é a principal metodologia ou atividade? A principal é uma só. O que é principal? Principal é aquilo que, se feito, causa o maior impacto positivo no sucesso do aluno e da escola. Principal é aquilo que, se não feito, causa o maior impacto negativo no sucesso do aluno e da escola. Qual é a mais urgente das metodologias ou atividades? Primeiro, o que é urgente? Urgente é aquilo que precisa ser feito rapidamente para causar um grande impacto positivo no sucesso do aluno e da escola. Urgente é aquilo que precisa ser feito rapidamente porque, se não for feito, vai causar um grande impacto negativo no sucesso do aluno e da escola. Para o curto prazo, o mais urgente é uma só. Para o médio prazo, a mais urgente é uma só. Para o longo prazo, a mais urgente também é uma só. Qual é a principal e a mais urgente das metodologias ou atividades? Todas são importantes. Todas são prioritárias. Mas qual é a principal e a mais urgente entre todas? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E etc. Quem decide qual é a principal e a mais urgente? Quem decide é a direção, com a ajuda da equipe gestora. O completo e perfeito. Todo educador tem uma característica comum. Está no seu DNA. Todo educador quer fazer tudo completo e perfeito. Quer fazer todas as metodologias e atividades completas e perfeitas o mais rápido possível. É possível fazer tudo completo e perfeito? Definitivamente não. É possível fazer tudo perfeito e completo no curto prazo? Definitivamente não. Quanto tempo será necessário para fazer quase tudo completo
e quase tudo perfeito depende das escolhas, das decisões de hoje e começarmos hoje. Depende da sensibilização e comprometimento de cada educador. Depende da corresponsabilidade de cada educador. Depende da competência de cada educador. Depende principalmente da direção e equipe gestora. Conclusões. Não é fácil e não é rápido fazer tudo quase completo e quase perfeito. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo e bem feito. Precisamos decidir, precisamos escolher e precisamos começar hoje pelo principal, que também é o mais urgente. Para finalizar, o grande segredo, o maior deles, o principal segredo, que é também o mais importante e o mais urgente segredo. Qual é? Para se conquistar o sucesso da escola. É termos duas coisas. Primeira coisa, formações bem feitas, para que as pessoas tenham uma boa dose de consciência sobre o que é cada metodologia e cada atividade. Para que as pessoas tenham a consciência dos principais objetivos, principais responsáveis, principais alinhamentos por meio das interfaces e interações e principais indicadores. Formação nos ajuda na consciência do o que fazer. A segunda coisa do segredo: acompanhamentos bem feitos. No acompanhamento, devemos fazer junto com as pessoas, aprender juntos, realizarmos juntos, fazer as atividades com o uso dos procedimentos passo a passo. Os PPPs nos orientam no como fazer cada metodologia e cada atividade, cada um atuando dentro do seu quadrado. Boa sorte aos novos navegantes das escolas Ensino Integral.